Olá pessoal do Dá Minha Força, todos os vestibulando. Vamos ver nessa aula de hoje os gráficos dos movimentos, seja ele movimento variado, movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. É o seguinte pessoal, eu sei que vocês têm muita dificuldade nisso, algumas pessoas não conseguem visualizar os gráficos. Nós estamos aqui para te ajudar, porque isso nada mais é do que a matemática aplicada à física. Mas você sabe que no Enem não cai somente gráfico relacionado à física e à matemática, cai também a biologia, geografia, todas as áreas. Então a interpretação do gráfico é muito importante, nós já queremos te dar essa força nesse momento, além de você poder baixar os exercícios e assistir as outras aulas. Vamos lá, quando fala-se de repouso, nós estamos fazendo uma análise de repouso em relação a espaço e tempo, velocidade e tempo e aceleração e tempo. Olha só, se um carro, um objeto, uma partícula está em repouso, lembrando que isso aqui é cara do Enem, é certo cair no Enem, tá bom? Então olha só, estamos falando de repouso, beleza? No caso dessa análise, o corpinho ao longo do tempo, a partícula, o corpo, enfim, o automóvel, ele permanece em repouso constante ao longo do tempo. Quando a gente vai ver para a velocidade, a gente vê que ao longo desse mesmo tempo a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, já pode escrever aí, a sua aceleração também é zero. Primeira análise, análise de repouso. Segundo, movimento uniforme, isso também é cara do Enem. Se não for cair movimento uniforme, pode ser que lá apareça um gráfico de biologia, um gráfico com uma reta, e depois peça uma análise de velocidade, enfim, fiquem atentos aos gráficos, tá bom? Eles só mudam de algumas coisas, mudam o nome, mas a análise matemática é sempre a mesma. Olha só, estamos falando de movimento uniforme. Novamente nós vamos analisar o gráfico do espaço com tempo, velocidade com tempo e aceleração com tempo. No movimento uniforme, o gráfico do espaço com tempo é uma reta, uma função do primeiro grau, uma função afim. Tá? Você já conhece isso. E quando a gente vai observar o gráfico da velocidade, novo movimento uniforme, a gente vê que ele é uma constante. Logo, se ele é uma constante, não existe o quê? A aceleração, a variação da aceleração, ou seja, a aceleração é igual a zero, tá bom? Então, no nosso gráfico da aceleração no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero, velocidade é constante e o gráfico da função do espaço com o tempo é uma reta. E quando a gente pode observar também, ela é uma reta crescente. O que é uma reta crescente? Lembra lá da aula de matemática, nós temos o que? Uma função com o que? O A maior que zero, o A é aquele que multiplica o X, a variável. Nesse caso aqui temos uma função decrescente, logo a nossa velocidade é uma velocidade constante negativa, porém a aceleração continua igual a zero. Falamos do movimento uniforme e agora vamos falar do movimento uniformemente variado. E o que diz esse movimento? Esse movimento é aquele que aparece aquelas equações com termo quadrático, que são exatamente o mesmo comportamento da equação do segundo grau. Lembrando, isso aqui também é Enem. Então nós temos a primeira relação, é a função do espaço com o tempo. Se você recordar, como é que é a equação dessa aqui? Essa equação era o quê? S igual a S inicial, mais V inicial T, mais AT ao quadrado sobre 2. Olha o T ao quadrado. Então, o seu comportamento é uma parábola, tá? Com concavidade para cima, a gente vê isso lá nas equações do segundo grau, tá bom? E com concavidade para baixo. Quando a gente vai partir para achar a velocidade no movimento uniforme variado, como é que é o gráfico da velocidade? É uma reta. Nesse caso, a gente está falando de uma reta positiva. É claro que a nossa função é uma função positiva. E como é que fica a velocidade? A aceleração é uma reta constante, tá bom, pessoal? Quando nós temos a concavidade para baixo, nós temos uma reta decrescente e a aceleração negativa. Essa foi a aula dos movimentos, uma aula simples e direta, mas é muito importante que você anote cada um desses detalhes. Por que cada um desses detalhes? Porque isso aqui é uma questão certa do Enem, se não for em termos de física, pode ser em termos de biologia, química, matemática e até mesmo geografia ou história. Valeu, pessoal. Obrigado. Na próxima aula tem mais exercício e muito conteúdo. Tchau, tchau.